O tema sobre o qual eu vou falar agora é um dos trabalhos da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, que nós realizamos há 15 para 16 anos, com crianças, com miúdos, como se diz aqui em Portugal, não? Com miúdos portadores do transtorno do espectro autista. Hoje é este o termo oficial, mas popularmente ainda usamos o termo autismo. Então, nós começamos este trabalho com um miúdo que nos foi encaminhado, na época, à altura, né? Com 5 anos. Hoje ele fará 22 anos o mês que vem. Bem, este miúdo nos foi encaminhado porque era tratado em uma instituição espírita da nossa cidade para um problema espiritual. Era tido como uma criança com um problema obsessivo. No entanto, o tratamento feito nessa instituição não dava resultados e relataram para nós um comportamento assim muito complicado, muito triste. E levaram-no para o nosso trabalho, levaram-no adormecido, porque antes ele era contido, literalmente contido à força pelos pais, para participar dos eventos na outra instituição. E quando me foi relatado isso, eu disse: não quero ver isso dentro da nossa instituição. Vocês estão liberados de assistirem à exposição pública, estão liberados de assistirem à palestra. Vocês chegam e nós iremos atendê-los de imediato. Vocês não precisarão sentir-se constrangidos por isso, tá? E assim foi feito. Mas, no entanto, levaram o menino adormecido por medicamentos. Bem, ao fazer o tato magnético, não senti nada, absolutamente nada. Nem presença espiritual, nem senti alterações, na verdade não senti sequer os centros vitais dele, não senti nada. Aquilo foi assim uma experiência diferente. Como a natureza do caso que tinha sido relatada era muito triste e muito preocupante por se tratar de uma criança, de um miúdo tão jovem, tá? Eu havia pedido que a Helena, que é a nossa amiga e fundadora do nosso grupo também conosco, né, principalmente do grupo de magnetismo, iniciamos o nosso grupo com 4 magnetizadores, hoje nós somos quase 50, né, trabalhando todos na mesma instituição. E a Helena foi assim, daquele primeiro núcleo de 4, está até hoje, graças a Deus, nos núcleos, quando já somos quase 50 nesse trabalho. E eu pedi a Helena que também fizesse o tato nele, para nós conferirmos as nossas percepções sobre aquela situação. E a Helena só me fez, porque eu olhei para ela, a gente já sabe quando a gente desenvolve uma grande interação com as pessoas e a gente se comunica pelo olhar, pois eu e a Helena no trabalho com magnetismo a gente se comunica com o olhar. E eu fiz assim para ela e ela, quando fez o tato, me olhou e fez assim também, que nada. Fizemos um atendimento, disse aos pais: olha, nós vamos, pelo que foi relatado, em função de que vocês já vêm de um tratamento em outra instituição, levaremos para a reunião mediúnica e faremos a evocação para vermos se há ou se não há um problema espiritual, enfim, o que é possível. Feito isso, na reunião mediúnica não temos nenhuma manifestação de nenhum espírito obsessor, mas temos a manifestação de um dos mentores da nossa instituição, o espírito Georges, que foi médico e magnetizador na sua última existência,
ocorrida no século XIX, aqui na Europa. É só o que sabemos a respeito dele. E nessa comunicação ele nos diz o seguinte: esta criança não tem nenhum problema de ordem espiritual externa obsessiva. Ele tem sim um problema próprio. Prontifico-me a tratá-lo, desde que haja um compromisso do grupo, meu como médium, e da família em trazê-lo para esse atendimento 2 vezes por semana. Nós respondemos: olha, da nossa parte está aceito. O grupo mediúnico, que também foi questionado por ser o grupo que abrigava da casa, também disse ok. Digo, vamos levar isso porque, como eu falei ontem, sempre que nós pegamos uma situação que é extremamente delicada, nós pedimos que essa pessoa mantenha contato próximo com o grupo. Foi o caso, então nós havíamos feito esse atendimento numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira, no sábado, nós pedimos que eles retornassem. No sábado eles retornaram e nós passamos a informação, que era essa comunicação em que o Espírito nos disse: ele não tem nenhum problema obsessivo. E aliás, eu não relatei, ele disse: ele não tem nenhum problema obsessivo, ele tem um problema próprio e ele é autista. O diagnóstico dele foi dado pelo Georges, né? Segundo os pais, ele não tinha à época, né, o diagnóstico médico para o autismo, que inclusive há 15 anos, quase 16 anos passados, era um diagnóstico muito difícil mesmo. Não havia, a essa época, literatura, havia pouca literatura, havia pouco estudo, havia pouca divulgação. Então nós começamos esse trabalho e tudo que eu vou apresentar para vocês, eu aprendi com o Jorge. Foi o trabalho mediúnico e magnético mais diferente que eu fiz até hoje. E aí eu alio 2 coisas que no meio espírita são bastante difíceis, que são 2 questões práticas, e mais uma terceira, que é a aliança da mediunidade com o magnetismo, tá? E tudo isso foi aliado neste trabalho em prol deste menino. E muitas vezes eu me perguntei por que tanto esforço, não que a criança não merecesse, tenho o maior amor por ele, mas por que tanto esforço da espiritualidade naquele caso? Hoje eu olho para isso e fico pensando: meu Deus, os espíritos e a espiritualidade superior realmente eles atuam muito antes. Porque hoje, gente, a resposta é a seguinte: há 5 anos, abril é o mês mundial da conscientização sobre autismo, ou sobre TEA, sobre o transtorno do espectro autista. Há 5 anos a Organização Mundial de Saúde trabalha para conscientizar as pessoas sobre o que é hoje um problema de saúde pública. Quando este assunto foi trazido ao M, foi no primeiro M, lembro que eu tinha passado do tempo e eu pedi permissão para apresentar o vídeo em que nós mostrávamos o trabalho com ele. Foi uma surpresa para as pessoas. E eu disse: olha, esse é um caso muito raro. São poucas as crianças portadoras na época de autismo, né? Relatei as dificuldades que tínhamos tido até em buscar conteúdo sobre isso, porque o diagnóstico dele acabou sendo confirmado pelos médicos somente 5 ou 6 anos depois de iniciado o tratamento. Então ele já tinha quase à altura 10 anos quando foi confirmado o diagnóstico dele como autista, segundo informação da família. Bem, então hoje, gente, estamos justamente no mês de abril e estamos falando sobre transtorno do espectro autista,
já encontrei com vários amigos portugueses que têm alunos que lidam com crianças. Agora há pouco ainda o Vitor me falava de uma associação, falando-me de que o problema do autismo também aqui em Portugal é como tem se mostrado no restante dos demais países, algo muito intenso, tá? E bastante preocupante. À época do primeiro M havia um caso de autismo para 10 mil, 100 mil nascimentos, por aí, né, Fábio? Me ajuda? 100 mil, né? Um caso para 100 mil nascimentos. Atualmente, a gente vai colocar depois, a situação está em 1 para 68 nascimentos. Percebem o imenso disso? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência e esse aprendizado. Vou começar fazendo uma rápida revisão para nós lembrarmos o que ensinam no Livro dos Espíritos a respeito de infância, muito rapidamente, tá bem? Porque esta experiência que eu vivo, porque ela é de contínuo, nós começamos com um menino, que vocês verão a foto depois e verão a foto dos demais. Hoje nós temos 24 meninos, 24 miúdos em atendimento na nossa instituição. Temos um trabalho específico para esses miúdos e temos crianças em espera para podermos atendê-las. Inclusive a própria fila, a espera, aqueles que estão à espera, nós suspendemos o ano passado a inclusão de novos nomes em espera, porque eu disse, olha, eu não tenho condições de atender a tudo isso sozinha. E quando eu falo eu, por favor, entendam o grupo no que nesse momento eu represento. Nós não temos condições de atendê-los a todos, e eu também não me sinto honesta em colocar o nome de uma criança, em gerar a uma família uma expectativa e eu não ter quando poder atendê-los. Então nós decidimos, enquanto não houvesse zerado, ou seja, atendido todos que estavam em espera, nós não abriríamos nem sequer vagas na espera. Então peço encarecidamente que aqueles magnetizadores aqui em Portugal e dos brasileiros aqui presentes envolvam-se com isso, tá bem? Então, reencarnação e infância, a gente sempre tem muito essa lembrança, né? A imagem da criança nos internece. No entanto, ela é cheia de interrogações. E a gente não pensa nas interrogações que esse estado representa. E é isso que eu quero conversar. Com relação à união do espírito ao corpo, recordando o que nos ensina o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que isso se dá no momento da concepção e que esse laço que nos une, né, que une o espírito à matéria, ao longo da gestação, esse laço fluídico irá se apertando a cada vez mais até que a criança nasça. Qual é o estado do espírito ao reencarnar? Porque nós nos preocupamos muito com o desencarne. Esquecemos que Jesus nos ensinou: deixai aos mortos o cuidado com os mortos e aos vivos o cuidado dos vivos. Então, nessa concepção, o que nos importa é pensar: e este espírito que vem habitar comigo? Qual é a situação dele? Nós nos preocupamos com o pré-natal, é justo que se preocupe, é necessário. Nós nos preocupamos com as questões materiais, é justo, é necessário. Mas nós somos espíritas, sabemos que aquele espírito não é o bebê. Sabemos que aquele espírito vem de antes, ele não foi criado naquele momento do nascimento. Ele traz uma bagagem, ele é um ser tão pleno quanto eu sou, agora como adulta.
como será esse retorno? Os espíritos já nos disseram, eu estou só recordando. Então eles vão nos dizer que desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito. E ali vocês têm todas as questões de onde foram tiradas, tá? Sempre que vocês verem esse número, é a questão do Livro dos Espíritos. Então, eles vão dizer também que o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos dizem que sim e que muito maior. E o que é então essa perturbação? Kardec vai seguir nessa linha e nós vamos ter que, antes da concepção, ou seja, antes de começar o processo de gestação, o espírito vivencia um estado marcado por uma grande ansiedade e por um sentimento de luto. Aí estão as referências. Imaginem se nós temos aquele famoso branco diante de um teste escolar. Vamos pensar como terá sido quando nós mergulhamos na matéria para recomeçarmos a nossa vida e o que nós estamos fazendo hoje, cientes do que escolhemos testar aqui. Vou cumprir ou não? Pensem, se é ruim, a Andréia falou há pouco, né, da ansiedade, o Jacó falou ontem, melhor dizendo, né? Imaginem esse estado. Pois bem, é isso que todo espírito, ao reencarnar, porque esta é a regra geral do Livro dos Espíritos, aqui para o nosso mundo, vivencia um sentimento de ansiedade e luto, um estado emocional marcado por isso. Mergulhamos na gestação e vamos ter ali, né, alguns momentos dessa gestação, desde o seu início naquela imagem, até uma gestação já mais completa, com o feto desenvolvido. 3 coisas irão ocorrer, né? 3 fenômenos irão ocorrer ao longo dessa etapa da gestação. Primeiro, para o espírito, tá bem? Haverá uma perda da identidade física. Segundo, ele terá a perda da memória dos fatos. É o momento em que se apaga o passado reencarnatório com relação aos fatos. E por último, ele viverá um estado de simbiose com a mãe biológica, porque estarão ligados. O feto ligado à mãe pelo cordão umbilical, o espírito ligado pelo laço fluídico, certo? Tudo isso, 2 corpos em um, certo? Ou 3 ou 4, né? Então isso nos faz, recomendo que vocês aprofundem isso, porque aqui hoje eu vou só colocar como provocação, tá bem? Isso dá um assunto muito longo e muito bonito. Recomendo sempre o Livro dos Espíritos e Entre a Terra e o Céu e Missionários da Luz, de André Luiz, sobre esse assunto, e recentemente um livro de uma neurocientista que eu adorei, chama-se Por que o Amor é Importante. Tá bem? Deve ter aqui em Portugal. É muito bom. Algumas questões importantes, então, para nós pensarmos como magnetizadores espíritas. Como eu vou atender essa gestante? Eu tenho aquele combo, não é? Eu tenho aquele conjunto. Prioridade. Primeiro ponto. Prioridade total para ela. Por quê? Porque ela necessita, né, de um atendimento preferencial em razão deste fenômeno espiritual que ela vivencia, chamado gravidez. Processo reencarnatório. Por este vínculo, por estes processos que aquele espírito naquele momento está passando, e tudo isto ocorre no corpo da mulher. E aqui um outro detalhe. No meu estado, no Brasil, circula muito um adesivo nos automóveis, nos carros, que diz assim: preserve a natureza, você voltará a nascer. Eu faço um plágio, parafraseio isso e digo: preserve a vida e a saúde das mulheres, saúde física e psíquica, se você quiser voltar a reencarnar. Tá?
Então, necessitamos uma prioridade a essa gestante. Vamos trabalhar primeiro o feto, preferencialmente é o que nós empregamos, longitudinais ativantes, e depois de atender a parte do ventre, a parte onde ocorre o processo reencarnatório, vamos então atender a gestante, atender o físico da mulher. Uma outra questão que deixo como provocação, diante do que foi rapidamente comentado, qual é a condição de uma gestante participar de trabalhos práticos na casa espírita, considerando o que foi posto? Vou passar sem maiores comentários. A perturbação da qual eu falava, que consta em O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar quando ela termina. E os espíritos vão nos dizer que elas somente vão terminar quando estiverem completos os órgãos, então depois ao redor dos 15 ou 20 anos. E ali eu coloquei entre as duas respostas uma observação minha: há que se entender que se trata de órgãos físicos e psíquicos, que é do que nós, enquanto encarnados, somos compostos, Então, tanto o físico quanto o mental tem o seu desenvolvimento pleno somente em torno do final da adolescência, Algumas regras básicas, então, para todas as crianças num atendimento magnético, Por estes fenômenos que nós vimos e por este prazo longo de desenvolvimento e desse processo espiritual, independente da criança ter ou não um problema orgânico ou mental ou espiritual, ela necessita e ela pode sim receber o atendimento magnético de uma forma mais regular nas instituições espíritas, pelo estado natural vivenciado durante o processo reencarnatório. Segundo, ela sempre deverá ser atendida com prioridade por demandar energias mais sutis do magnetizador. E se possuir alguma enfermidade física, mental ou espiritual, ela deverá sim ser tratada da mesma maneira que eu trato um adulto, mantendo-se a prioridade total e o cuidado com os tempos e a intensidade dos tratamentos que vamos fazer. Não que não se possa fazer, mas com cuidados, porque é um organismo que está em desenvolvimento, tá bem? Geralmente nós retornamos, deixa eu voltar aqui, nós temos um bebê e aquela festa, Ninguém jamais imagina ter um filho com problemas. Nós aqui encarnados, e como nós recebemos essas diferenças, vamos dizer assim, como nós recebemos quando não é a festa que nós havíamos imaginado. E nós temos aquela reação de recuo, de fuga, de tristeza. Mas vocês viram também que o Criador, ele havia ficado extremamente entristecido porque a sua cegonha não trazia mais as suas criações ao mundo. No entanto, o que ele faz? Ele de fato recua, a cegonha recua, mas ela pensa e o que faz? Volta equipada, volta protegida, volta pronta com aquilo que necessita aquela tarefa. E eu penso que nós também, diante da situação desta estatística, temos que agir tal qual essa cegonha. Não podemos olhar somente as crianças lindas, não podemos somente olhar os bebês que lembram os anjos da arte sacra. Nós temos que olhar também as dificuldades que a infância apresenta. Temos que pensar o que nos cabe nisso, considerando que nos cabe, diante de qualquer criança, a tarefa de retirar aquele ser espiritual do processo de perturbação no qual ele reencarnou. Isto é tarefa que se dá nas nossas casas, nos nossos lares.
Tá? Não é somente criar o corpo, temos que dar condições ao espírito. E vamos lembrar que esse processo foi marcado naquele espírito por aquelas 3 condições: perda de identidade, perda de memória e simbiose. A perda de identidade física, ele não tem noção do corpo. A perda da memória, ele não sabe quem é. E a simbiose, ele necessita viver vinculado a alguém. Tá bem? Então, a estatística eu já comentei, né? Então, só para comentar, atualmente o autismo ele está mais comum que o câncer infantil, o diabetes juvenil, a AIDS pediátricos juntos. Tá? Essa estatística é dos Estados Unidos. No Brasil não temos esta estatística, e isto eu já havia comentado, né? Não temos essa estatística quantitativa. Tá, de sabermos assim, mas os números são aproximados, se não até maiores. Tá? Um breve histórico, só para nós termos uma noção dessa evolução, desse entendimento. Tá? O transtorno do espectro autista, à época, autismo teve o seu primeiro estudo em 1943, portanto, cientificamente ainda é algo novo. Por muito tempo, tá, de 1943 até o início dos anos 2000, 2005, por aí, ainda era aquela estatística de 1 para cada 100 mil nascimentos. Então vejam, isso não havia muito interesse em pesquisa. Não havia patrocínio, porque não havia um público. Então era realmente muito pouco o que se fazia sobre isso. Aqui eu vou deixar com vocês, tá, esse histórico, depois tem a evolução, 1960, começa então a questão disso ser tratado como um transtorno cerebral, entra a questão da área da neurologia, e vamos tendo, né, 1980, para ser mais próximo, reconhecido e colocado pela primeira vez como uma nova classe dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Tá? Esse termo foi escolhido porque refletia o fato de que eram múltiplas áreas do funcionamento da criança que eram afetadas pelo transtorno. Esse termo, transtorno do espectro autista, ele passou a ser usado a partir da edição do DSM-5, que se não me falo, DSM-5, Diagnóstico de Saúde Mental, tá? Que é editado pela Associação de Psiquiatria Americana e que contém a descrição dos comportamentos que conferem com os determinados diagnósticos. Tá bem? Porque o que ocorre? Nós não temos, até o momento, um exame que faça o diagnóstico. Esta criança é autista. Não temos. Tá? O que ocorre é que vários exames são feitos e são solicitados pelos profissionais da medicina para descartar que seja outras doenças. Por isso também a demora num diagnóstico de autismo, tá? Principalmente há um tempo atrás. Então, ele é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro antes, durante ou logo após o nascimento. Este é o entendimento atual. Estes distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Esse é o entendimento de 2013. Essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, que aquele bebê tem algo diferente, que aquele bebê, por exemplo, não reage, não responde, que ele não tem, ou que ele chora muito, que ele não dorme, que ele tem dificuldade para mamar, alguma coisa desse sentido, tá? Ou podem ser mais sutis e, por exemplo, a criança ter um desenvolvimento típico, né, por algum tempo, e aí então surgirem as limitações. Então ele deveria falar
em torno de um ano e pouco. No entanto, ele não fala. Surgiu então aí o momento, até aqui não havia se percebido nada nessa criança, mas ele não fala. Ou mais adiante, ele fala, mas não fala como usualmente falamos, tá? Ou então ele começa a apresentar um recuo. Toda criança brinca com o outro lá por 3 aninhos, começa aquele processo de socialização, 3 anos e meio, e a criança portadora do transtorno do espectro autista não fará isso, tá? Ela irá, se tiver 10 crianças, as 10 estão brincando ali e ele está aqui. Elas podem estar ali, mas ele está aqui e ele só brinca com essa garrafinha. Ele não interage com aquelas crianças. Ele pode ser até tido como aquela criança muito boazinha, que não incomoda. Ele é quietinho demais, tá? Ou o oposto, tá? Ele pode ser aquela criança que perturba demais o ambiente. Ele pode ser aquela criança que corre, que grita, que agita. Ele pode ser aquela criança agressiva mesmo, tá? Dentro das suas possibilidades, ele vai manifestar, ele vai chutar, ele vai puxar cabelo, ele vai morder, tá? É disso que nós estamos falando. Então isso vai se tornar visível. Esse problema poderá, hoje o entendimento é esse, ele pode ou não estar associado a uma deficiência intelectual, a dificuldades de coordenação motora e de atenção e a outras comorbidades como o déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, que é a dificuldade para leitura, né? Ou a dispraxia, a dificuldade de coordenação motora. Nos adolescentes poderá com muita frequência surgir ansiedade e depressão associados ao transtorno do espectro autista. Além disso, poderá apresentar distúrbios do sono, que são extremamente frequentes, tá? Não dormir, ter muita dificuldade para dormir, tipo assim, tentar adormecer essa criança e lutar das 8 da noite às 3 da manhã para que ele durma, quando dorme. E aí ele dorme 1 hora ou 2 e acorda no mesmo ritmo de antes. Imaginem o desgaste da família, não? A dificuldade para os pais. Então, o distúrbio do sono e também distúrbios gastrointestinais, tá? Porque eles comem o que houver. Eles têm uma grande dificuldade de identificar situações de perigo. Então, um exemplo, né? Todos vocês sabem que o Brasil é um país que é extremamente místico. Então, nós temos com frequência, como chama as encruzilhadas aqui? Cruzamentos. Frequentemente nós temos nos cruzamentos algumas oferendas e despachos. Sabem o que é? Temos com muita frequência. Pois na nossa sociedade nós temos 4 cruzamentos em torno. Então não nos falta essa companhia. E quando nós trabalhávamos com o Rafael, eu já fui alimentada com despachos. Porque eu trabalhava com ele muito, dava-lhe muita pipoca. E isso é uma coisa muito usada nos despachos. E quando nós caminhávamos uma determinada altura, havia um despacho com pipocas e galinhas e etc. Ele não viu a galinha, mas ele viu a pipoca, foi lá, encheu as mãos, comeu e deu-me também. Porque nós fazíamos esse exercício dele me alimentar. E eu comi. Tá? Então, por isso eles apresentam muita dificuldade alimentar. Porque eles comem, se o cachorro estiver comendo algo que por acaso os agrade, eles pegam e comem. Entendem? Então, isso por óbvio acarreta problemas. Eles apresentam também muitas vezes dificuldades de aprendizagem, que pode ser desde o estudar na escola, né, aquele ensino regular, até a dificuldade que para nós é algo tão simples e tão necessário e prazeroso como encher um copo com água e tomar. Eles com frequência têm muita dificuldade em aprender isto, em levantar uma colher, em amarrar os sapatos.
E eu costumo dizer que o meu grande aprendizado com esses miúdos é valorizar as pequenas coisas que nós fazemos sem dificuldade. Tá? Então, dificilmente eles vão apresentar dificuldades para tomar banho, para se vestir. Né? Alguns poderão ter uma vida autônoma, e quando se fala em vida autônoma, em 90% dos casos ou mais se está falando dessa pessoa, porque ele irá crescer, então desse miúdo quando adulto, ser capaz de tomar banho, de vestir-se, de alimentar-se sem a ajuda de outra pessoa. É disso que estamos a falar, tá certo? É deste tipo, deste grau de dificuldade, em 90% dos casos. Outros poderão precisar desse apoio especializado, portanto, ao longo de toda a vida, e o apoio especializado é o que eu falei antes. Não necessariamente precisarão ter o déficit cognitivo, como eu referi, então, temos também aqueles que aprendem na escola, né, que são capazes de ter um determinado grau de autonomia, e hoje nós falamos, vamos mostrar logo a seguir, né, em níveis no transtorno do espectro autista, do leve ao grave, né, 1, 2 e 3. Então nós temos pessoas que sim, vão à escola, que sim, aprendem, mas eles têm comportamentos que ainda se encaixam na condição. Ele é uma condição permanente, e a criança hoje pensa a ciência que ele nasce com TEA e torna-se um adulto com TEA. A doutrina espírita diz que nós nascemos num estado de perturbação em que não identificamos o corpo, não sabemos quem somos e vivemos dependente da simbiose com o outro, que se mantém por um bom tempo. Além do processo de gestação, a ciência hoje diz que alguém, um autista, nascerá assim e assim se desenvolverá. Há uma coincidência de ideias nesse pensamento hoje. Tá? E eu pergunto o que fazemos com a infância, porque no país de onde eu venho atualmente, muitas crianças são levadas a creches e a escolas com 4 meses de idade. E lá permanecem em grupos com 30, com uma atendente ou 2, que fica fazendo um trabalho mecânico. E onde fica o trabalho espiritual? Onde fica o trabalho de afeto? Onde fica o trabalho de retirar esse ser, de dar-lhe a noção: isto é teu pezinho, isto é tua mão, né? Enfim, de tirar esse espírito e de fazer o desenvolvimento adequado dos órgãos mentais, que se sabe é feito dessa forma durante a infância. Questionamento meu para reflexão. A ciência não fechou, não tem ainda respostas, não fecha a questão com relação ao transtorno do espectro autista, muito menos nós, que trabalhamos com isso no meio espírita, podemos fazê-lo, tá bem? Mas podemos pensar, podemos convidar a reflexão do que podemos fazer para prevenir, porque hoje, quando eu faço vários cursos e seminários, não só no meio espírita, mas muitas vezes me convidam para outras instituições, é uma característica do meu trabalho, eu mais falo fora do meio espírita do que dentro, mas falo sobre espiritismo e sobre magnetismo nesses meios. Hoje a gente tem que falar muito mais em prevenção do que em tratamento a isso. Hoje eu me ponho nessa condição de procurar fazer com que pensemos mais em como podemos atender a infância, e se possível, vamos fazer essa ideia, se possível evitarmos isso, ou, em sendo identificado, tratarmos o mais rapidamente possível. E aí, como diz o Jacó, as casas espíritas estão deixando muito a desejar, porque ontem ele falou: tem um grupo em São Paulo, por favor me dá o endereço, Jacó. Porque eu conheço muitas pessoas, sim, conheço muitos magnetizadores que participam dos cursos, que me mandam retorno, que atendem 1, 2, 3
Mas quando nós temos um índice da Organização Mundial de Saúde de 1 para 68 nascimentos, precisa mais. Tá? O diagnóstico vai ser dado por uma equipe multidisciplinar, mas necessita ser assinado por um médico, tá? Preferencialmente neurologista, mas por um médico, porque essa criança precisará sofrer interdição judicial quando chegar à maioridade. Tá? E para isso é necessário o atestado médico. Os déficits de comunicação, o que são? A criança com portadora de TEA, ela pode desenvolver uma fala que vai atender somente a sua necessidade. Água, pão, tá? Ou então, quando ela pode fazer um outro processo, chama-se ecolalia. Eu digo, Lígia, eu estou adorando estar contigo aqui. E ele vai dizer assim, adorando aqui, adorando aqui. Vai repetir as últimas palavras, tá? Esses sintomas deverão estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais exijam as suas capacidades. Então aqui tem, né, esses déficits de comunicação que eu referi. A criança com transtorno do espectro autista não olha no olho, o olhar dele atravessa, tá? Ele tem apego a rotinas e padrões, né? E para que seja diagnosticado ele tem que apresentar alguns desses elementos de fala, de estereotipia, né? De interesses intensos e restritos, porque então o que ele faz? Se ele quer rodar alguma coisa, ele vai fazer só isso. Ele vai passar horas e dias fazendo só isso. Tá? E isso vai ser uma rotina na qual eu preciso intervir. Os níveis de gravidade já falei. E aí, aqui eu coloco uma perguntinha, tá? Diz assim, ó, as pessoas sabem olhar para o que não é comum sem repúdio? E eu penso que sim, que nós temos que sim nos libertarmos dos nossos preconceitos, né? E acreditar na humanidade, na nossa humanidade, tá? Então, a questão de que nós precisamos humanizar o nosso atendimento, especialmente com relação a essas crianças e a essas famílias, e nós, aliás, com relação a qualquer doente, porque ele não é a enfermidade, ele é alguém e não um transtorno, e eu boto entre aspas, porque esse termo no Brasil tem duplo sentido, né? É alguém que incomoda, ele não é alguém que incomoda, tá? E que a gente possa então ver que ali sim tem uma criança que gosta, que vai aprender a brincar, que tem afeto, que pode ter alegria. Ela não pode ser vista como um transtorno. Então nós trabalhamos com o magnetismo, isso tudo sob orientação do Georges, como eu falei, com um magnetizador e um auxiliar. Esse auxiliar faz o quê? Ele faz tarefas de socialização, ele faz tarefas, ele ensina a brincar, ele ensina a encontrar e entender a alegria de viver. Tá? É essa a proposta que nos foi passada. Para isso, muitas vezes o Jorge me disse, Ana, procura na tua infância o que tu gostava de fazer e ensina a ele. Tá? Então eu desenvolvi coisas muito fantásticas, né? Eu era uma criança terrível, no sentido de ser sapeca, de ser, no meu estado assim, era arteira demais, era o que eu era. Então, esse paciente não recebe preparação, eu não peço que eles ouçam palestras. Os pais sim têm um grupo, que hoje funciona até como um grupo de apoio entre eles, de amizade, de interação social, porque também a família precisa de assistência. Tá? Mas as crianças não. As crianças nós fazemos o que eu digo de evangelização para adultos. Quem se evangeliza com eles somos nós. E nós precisamos colocar em prática e ensiná-los na prática o que é alegria de viver. Tá? Então, uma outra coisa, nós também não usamos macas nem cadeiras. Por isso, quando eu vejo magnetizadores me dizerem que tem dificuldade porque a pessoa tinha isso, tinha aquilo, eu digo, oh Jesus, se soubessem que não precisa, que
que isso não é limite, que isso não é barreira. Tá? Porque as nossas crianças, elas não só não deitam, não sentam, não param, como correm, gritam, mordem, beliscam. E nós magnetizamos e temos resultado. Tá certo? Então o nosso paciente, e algumas pessoas não gostam por causa daquele termo que eu coloco, precisa ser seduzido, mas é realmente seduzido no sentido de ser atraído para o nosso afeto. Tá? Não exigimos rigorismos das famílias, não é possível. Vários desses pais já nos disseram assim: Ana, nós estávamos saindo e já havíamos feito o banho, e isso começa de manhã cedo, para chegar às 4 horas na sociedade de vida. No entanto, me permitam, eu vou dizer exatamente como eles me dizem, ele cagou-se todo. Estou dizendo exatamente como me dizem os pais. E aí precisamos fazer tudo de novo. Tá bom. Então não posso exigir rigorismo diante dessa situação. Tá certo? Não posso. O tempo de permanência e contato com essas crianças, quando começam, ele é gradativo e ele vai sendo ampliado com o passar do tempo. Aqui está uma imagem desse menino que eu referi, quando ele já estava a essa altura, com 9 anos de idade, e ele já estava brincando. Nós temos ali a imagem do Rogério e da Noeli, 2 companheiros magnetizadores, trabalham conosco, já trabalhavam nessa época, e éramos nós os 3. A maior vinculação dele era comigo, mas eles me auxiliavam. Tá? Aqui mais algumas imagens de 2003, portanto já temos aí 16 anos dessas imagens. Não foram as primeiras, ele já estava muito melhor nesse período, vocês veem ali, Sou eu com o Rafael, aqui já outros momentos dele brincando, ali um momento de um passe, lá que eu estou fazendo um dispersivo transversal nas costas dele, no momento. Então, aqui já são outros, tá? Aqui já são outras crianças, são outros magnetizadores para quem eu passei essa experiência e tudo que eu aprendi com ela. São crianças que hoje são cenas do nosso trabalho, tá bem? Deixo aqui, tem um vídeo que depois quem quiser copiar também pode copiar. E colocamos alguns princípios. Quanto mais cedo, melhor. Amor e alegria, momentos juntos que nós conseguimos fazê-los trabalhar em conjunto, socializando entre eles, sempre com a presença do magnetizador e que hoje, pela quantidade de crianças, já não temos tantos auxiliares, então o magnetizador faz também a função, e digo, é bem mais eficiente porque ele se torna dócil ao magnetizador, e com isso nós conseguimos um resultado que muitas vezes nas escolas e nas demais instituições não consegue. A convivência tem que ser criativa, não adianta nós pensarmos em estipular o que vamos fazer hoje. Nós temos que ter um arcabouço de ferramentas para esse trabalho, de brincadeiras, de músicas, de coisas, e usá-las conforme o momento que se apresenta, sem nada pré-determinado, tá certo? Então é essa preparação que a gente tem. O atendimento magnético, vocês estão vendo aí, magnetismo em ação. Lá está a Ximene atendendo o Eduardo, aqui está a Noeli atendendo, creio que era o Francisco. E lá estão os outros, E vocês vejam onde e vejam como. Eles estão no jardim da nossa sociedade, com as crianças brincando, tá certo? Quais são as técnicas utilizadas? Hoje nós empregamos concentrados calmantes no frontal e humeral, porque se vocês pegarem o vídeo do primeiro M para o que eu falo hoje, vocês verão que há uma mudança de técnicas, mas não uma mudança de princípios. Tá? Então, o que eu coloquei para o Jorge quando começou a aparecer? Primeiro nós tínhamos 1, depois nós tivemos 2, depois nós tivemos 4, porque já vieram irmãos. Depois nós tivemos 6 e hoje nós temos 24. E eu digo, como que nós vamos fazer esse atendimento com tantas crianças e todas ao mesmo tempo? E aí ele disse, pensa, raciocina. O que uma técnica faz,
outra pode fazer também. O que importa é que sejam atendidos esses centros e que eles tenham harmonização. Tá? E aí 2 coisas, então nós passamos a empregar o concentrado calmante no frontal e humeral, e fazemos isso com uma dupla imposição, porque isso nos facilita, entendem? A criança está correndo, eu não posso me movimentar muito aqui, mas eles correm em torno desta sala inteira, por exemplo. Então eu tenho que correr junto enquanto aplico o magnetismo. Quando se faz a dupla imposição, isto me facilita. Tá? Isto me facilita a concentração, me facilita o movimento. Uma coisa que também conversei, acho que foi com Maria Cristina, se eu não me engano, que muitas vezes nós aplicamos o calmante, no entanto as crianças fazem assim. Aqui ele precisa não de calmante, mas de ativante, e eles são extremamente sensíveis ao magnetismo, então eles nos dizem com os seus gestos do que precisam e como se sentem bem. Então parece como se fosse uma bateria ligada, sabe? Eles sentem isso e eles sentem a ação fluídica nas nossas mãos e colocam o frontal assim, em conexão direta com o tato mesmo, e ficam o tempo que eles julgam necessário. E observamos o mesmo resultado. Se aquela criança era hiperativa e com o calmante conseguimos resolver, com essa que faz esse gesto, resolve-se pelo ativante. E eu digo assim, é uma questão de fome. Com fome nós ficamos desatentos. Então, tanto o excesso quanto a carência podem levar a um aparente sintoma. Essas técnicas sofrem variações conforme a oportunidade, podem ser também em posições simples, entendem? Vocês deverão usar técnicas concentradoras, tá bom? Após isso, tá? Falei do toque direto, após isso a gente vai fazer os perpendiculares, tá? E finalizar sempre com os longitudinais ativantes a uma meia distância e terminando com os longitudinais calmantes. Nós não dispensamos tato, não dispensamos relação magnética, fazemos, então, dando passo a passo. O tato, a relação magnética, o tato, dispersivos longitudinais, fizemos uma série, lembrando não menos entre 10 e 20. Depois aplicamos essa técnica específica da dupla imposição. Se a criança apresentar outra comorbidade, ela é atendida, tá? Com a técnica devida. Depois disso, vamos fazer perpendiculares, uma série também no mínimo de 10 a 20. Os perpendiculares são importantíssimos, eles fazem um efeito muito bom nesse transtorno, e vamos finalizar com os longitudinais, tá bem? E para encerrar, desculpa os 5 minutos extra, Lígia, a mensagem que nos foi passada em 2010, quando este trabalho começou a ganhar a dimensão que tem hoje, eu não sei onde ele vai parar, mas hoje eu sei porque havia tanta atenção da espiritualidade sobre aquele primeiro caso, porque era a preparação para o nosso grupo, para mim em especial, né, para esse trabalho que hoje se apresenta tão necessário na nossa sociedade. Coube a nós esse pioneirismo, então aqui estamos. A mensagem do Geórgios, quando questionamos o aumento das crianças, né? E o que ele nos responde: do ponto de vista espiritual, no socorro a espíritos comprometidos mentalmente, tanto faz onde ocorra esse atendimento, se na matéria ou fora dela. A perturbação é quase a mesma. Aí ou aqui, o trabalho a ser realizado é o mesmo. A psicologia de base também não se altera e se encontra no Evangelho e nas leis morais. Aprofundem o estudo delas, né? Desculpem o erro, e encontrarão a síntese do trabalho: amar e ter prazer em viver. Isso desenvolve toda a saúde mental humana, é a cura de toda e qualquer enfermidade emocional mental cuja origem é o espírito, e viver o Evangelho é aceitar o outro, compreendê-lo
em suas necessidades e possibilidades, e entrar no mundo autista e vislumbrar o olhar do espírito encerrado na casca do ovo, no fundo da gema. Se nos chamarem loucos, amigos, que há de mais nisso? A loucura é um estado de alma ignorado, tanto que usamos essa expressão para representar o melhor ou o pior de um momento que não sabemos definir. Não tenhamos medo de amar a vida, usufruí-la com todos os prazeres que o Criador a concebeu e nos concedeu. Entreguemo-nos a esse sentimento e vivamos esse amor prazerosamente até as raias da loucura. E aí ele riu, né? Quando nos disse isso. Isso é saúde mental plena, vida abundante e evolução espiritual. E eu deixo com vocês esse louco que do mundo espiritual nos ensina. Obrigada.